Olá! Neste vídeo explicarei sobre lógica de argumentação e diagramas lógicos. Isso será feito através da explicação teórica do assunto e da resolução de alguns exemplos. Vamos começar esse vídeo entendendo o que seria lógica de argumentação e diagramas lógicos, conteúdos previstos no edital do processo seletivo IBGE de 2022 para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Podemos conceituar a lógica de argumentação como sendo o estudo de um raciocínio no qual uma conclusão pode ser afirmada a partir de informações dadas. Muitas vezes isso é visto como inferência, também é conhecido como silogismo. Esse último termo, inclusive, é que eu utilizo bastante aí nas nossas aulas e vou utilizar daqui a pouco. Já diagramas lógicos seriam figuras usadas para análises diversas. Essas análises envolvem o próprio raciocínio lógico e muitas vezes é utilizado até em outros conteúdos, como teoria de conjuntos, por exemplo. Para não deixar o vídeo muito longo, eu dividi tudo isso em 3 partes. Na primeira, este vídeo inclusive, vamos falar de silogismo e vamos entender o uso de diagramas lógicos. Na segunda parte, que será no próximo vídeo, vamos falar de interrelacionamento de dados, o uso de diagramas lógicos em conjuntos e ainda alguns outros casos de raciocínio lógico que não estão ligados necessariamente a proposições, mas que podem cair no processo seletivo. Teremos ainda um terceiro vídeo, somente com questões comentadas da Banca FGV sobre esses assuntos. Peço ainda que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, nós vamos começar a falar sobre silogismo, que é uma forma de raciocínio dedutivo que, a partir de informações, nos permite inferir ou concluir alguma coisa. E ela funciona mais ou menos assim. Parte de premissas que deverão nos permitir chegar a uma conclusão. Vamos entender isso um pouco melhor através de um exemplo. Então vamos verificar aqui. Partiu-se de uma primeira premissa, dizendo que todos os homens são mortais. Em questões, em exercício, questões de concurso, a gente assume que as premissas são verdadeiras. E muitas vezes o objetivo é saber se a conclusão é verdadeira ou, principalmente, se as premissas são suficientes para se chegar naquela conclusão. Então, quando ele fala todos os homens são mortais, é uma premissa, estamos assumindo ser verdadeira. Segunda premissa, José é um homem. Mesma história, nós estamos com a outra premissa assumindo ser verdadeira. E chegamos numa conclusão. A partir das premissas, é possível dizer que José é mortal? Então a lógica do silogismo é essa. Você ser capaz de concluir a partir das premissas dadas. Aqui eu já vou adiantar a vocês que sim. Além da conclusão ser verdadeira, a partir das premissas, é possível sim, a partir das premissas, chegar a essa conclusão. Se você não entendeu muito bem por que é possível, eu vou explicar daqui a pouco mais um tópico, porque eu vou mostrar ali umas representações em forma de conjunto, e depois vou voltar aqui nesse slide e vou mostrar para vocês que era possível concluir também por diagramas. Tá bom? Então eu vou voltar, caso alguém não tenha entendido muito bem, quando eu disse que é possível sim concluir que José é mortal. E aqui eu tenho que chamar a atenção exatamente para o que não é. Grande parte das vezes, há falsos raciocínios lógicos que parecem verdadeiros. E esse é o maior cuidado que nós devemos ter. Então olha só esse exemplo aqui de baixo. Quando ele parte da primeira premissa, eu sou mortal, parte da segunda premissa, José é mortal, ele quer chegar nessa conclusão, que todos os homens são mortais. Tudo bem, nosso senso comum diz que isso é verdade, mas é possível concluir a partir das premissas, saber que eu sou mortal e que José é mortal, é suficiente para dizer que todos os homens são? Não, não é suficiente
E se isso não ficou claro, mesma história que eu falei agora há pouco. Eu vou falar sobre um novo tópico, vou explicar algumas representações e vou voltar aqui para mostrar como é que eu provaria que aquele primeiro é sim um silogismo e que o segundo não. Na sequência do nosso estudo, é importante falarmos sobre a análise de proposições categóricas. Na verdade, são alguns elementos que trabalham os termos todo, nenhum, algum A não é B. Então é isso que eu vou mostrar aqui na sequência. Eu vou explicar o que cada um representa e vou mostrar como usaria diagramas em forma de conjuntos para ajudar a entender isso daqui. O primeiro deles, todo A é B. O que significa isso? Que se um elemento pertence ao conjunto A, obrigatoriamente eu posso concluir que ele pertence também ao B. Então, quando eu falo que todo A é B, uma das formas de representar seria criar um conjunto B, e aí dentro dele teria vários elementos, e dentro dele colocar o conjunto A. O que eu percebo desse desenho? Que qualquer elemento que eu colocasse dentro do A, automaticamente ele também estaria dentro do B. Ou seja, que todo A é B. Acontece que muitas vezes nós enxergamos esse desenho aqui facilmente e pensamos ser a única forma possível. E aí erramos questões por causa disso. Então eu vou deixar vocês bem atentos para as possibilidades. Não é a única. Né? Em nenhum momento ele disse que também tem elemento do B que não esteja no A. Então o que eu poderia imaginar? Uma segunda possibilidade. Que é exatamente a possibilidade deles serem iguais. Percebam que todo elemento de A também será elemento de B. Alguém aqui vai me perguntar, pessoal, então em toda questão eu tenho que imaginar essas duas possibilidades? Olha, se a única informação conhecida for essa, todo A é B, sim, você tem que imaginar as duas possibilidades. Se o exercício tivesse uma pergunta, baseado só nisso, dizendo que é possível concluir, só do todo A é B, que tem elementos do B que não pertencem ao A, eu não poderia dizer que isso está correto. Até é possível, mas eu não posso garantir, porque existe essa segunda possibilidade. Agora, se o exercício tem outros elementos que te permitem decidir, aí é diferente. Mas muito cuidado. A simples informação de todo A é B pode nos levar a essas duas possibilidades. E elas devem ser consideradas, a menos que algo diferente seja dito depois. Então, só para ficar completo, eu vou dizer que pode ser essa forma ou pode ser essa outra forma. Uma outra proposição categórica é dada pelo termo algum. Nesse caso, algum A é B. Qual a conclusão que nós podemos tirar em relação a isso? Que existe pelo menos um elemento comum aos conjuntos A e B. E cabe a mim agora mostrar as formas que isso poderia acontecer. Então vamos a elas. Eu posso ter, por exemplo, uma situação onde eu tenho aqui o A com vários elementos e tenho o B que se cruza com ele. Esse talvez seja o mais fácil de enxergar, o primeiro que a gente lembra. O que eu percebo nesse desenho? Que se eu coloco elemento aqui, há pelo menos um elemento comum a A e B. Eu posso ter elementos que não são comuns? Posso. Mas posso também não ter. Essa não é a única possibilidade. Outra possibilidade que nós temos para o algum A é B. Se o A estiver dentro do B. Mas aí seria todo A é B também, mas não deixa de cumprir isso daqui. Se nada mais fosse dito, isso aqui seria uma possibilidade a considerar. Posso dizer, há pelo menos um elemento comum aos conjuntos A e B. Não apenas, pode ser o contrário. O B pode estar dentro do A. Ora, aqui, qual elemento que eu colocasse no B, poderia dizer que tem pelo menos um elemento comum entre A e B. E ainda há a possibilidade deles serem iguais. Ou seja, gente, o algum não nega o todo. Tá? Não sei se isso vai ficar muito claro para vocês agora, vamos falar de negações depois. Mas dizer que algum A é B não exclui a possibilidade automaticamente que todos sejam. Tá bom? Apenas está dizendo que pelo menos um é comum. O pelo menos dá a ideia que pode ser um ou mais, inclusive todos.
Outra proposição é o dado pelo termo nenhum. Nesse caso, nenhum A é B. Qual conclusão nós podemos tirar desse daqui? Que não existe elemento algum comum a A e a B. Esse é o mais fácil, que só tem uma forma. Eles não se cruzarem e nem estarem um dentro do outro. Ou seja, serem totalmente isolados um do outro. Em conjunto chamamos de disjuntos. Mas aqui em raciocínio lógico apenas entendemos que nenhum elemento do A também pertence ao B. Eles são independentes um do outro e essa é a única forma possível. Temos ainda a possibilidade de algum A não ser B. Algum A não é B. Nesse caso, a conclusão que nós tiramos é que existe pelo menos um elemento que está no A, ou que pertence ao A, e que não pertence ao B. Quais as formas em que isso pode acontecer? A primeira delas, a mais fácil de entender, é essa daqui. Olha só, eu estou criando a possibilidade de ter pelo menos um elemento que pertence ao A e que não esteja dentro do conjunto B. Outra possibilidade, o B estar dentro do A. Pronto, aqui nessa parte eu tenho elementos, ou pelo menos um elemento que pertence ao A, que não pertence ao B. Porque em nenhum momento ele disse que eu tenho que ter elemento do B que não pertence ao A. Entenderam a lógica disso aqui? Às vezes o exercício vai ter mais informações, e aí eu vou descartando a partir de então. Mas enquanto eu estou analisando somente o algum, eu tenho que inicialmente imaginar que tudo isso aqui seria possível. E ainda há uma outra forma. Pelo menos um que não pertence. Mas é possível que nenhum pertença. Então isso daqui também é uma possibilidade quando nós analisamos algum A não é B. Olha só, sim, é verdade. Algum A não é B. Mesmo que sejam todos. Então fiquem atentos, tá? Os exercícios tendem a levar as conclusões tentando enganar, né? Tentando nos enganar. Então a ideia muitas vezes é fazer você pensar que só há uma forma possível, quando na verdade pode haver mais de uma. Bom, eu disse que ia voltar aqui nesse assunto que eu tinha explicado, porque agora eu mostrei essa questão da representação por diagrama. Por que então que o nosso primeiro exemplo, todos os homens são mortais? José é um homem. José é mortal? Pode ser considerado um silogismo e a conclusão pode ser tirada. Porque se eu imaginasse aqui, ó, mortais como conjunto B, homens como conjunto A, o todo nós aprendemos. Todos os homens são mortais. Então teria duas possibilidades. O A, que é o conjunto homens dentro do B, ou eles serem iguais. Lembra disso? Acabei de mostrar. Aí ele faz a segunda, isso aqui é tudo para a primeira premissa, tá? Aí ele faz a segunda premissa. José é um homem. Homens é o conjunto A. Então o José tem que estar dentro do A. Ele é esse pontinho aqui. E no outro também. Ele é esse pontinho aqui. Agora eu tento verificar se a conclusão é verdadeira. Obrigatoriamente José é mortal, que é o conjunto B? Sim, não tem como ele estar fora do conjunto B. Nem na primeira possibilidade e nem na segunda. Então eu posso dizer que as premissas me permitiram corretamente concluir que a conclusão fica estranha, né? Nos levará a concluir que aquilo que foi dito na conclusão está correto. Ou seja, José é mortal. Agora, por que o segundo não é? Quando ele fala aqui, de novo, conjunto mortais, só para não mudar, eu vou chamar de B. Tá? Por que eu chamei de B, não de A? Só para ficar parecido com o A e B que eu coloquei na sequência, porque eu considerei que B seria o maior. Então, mortais é B. Aqui não fala sobre... fala sobre homens. Mas, hora nenhuma, liga o homem aos mortais. Ou seja, o conjunto A... Desculpa, homens aqui, ó, homens A. Ele não me diz que o A está dentro do B. Então ele me gera várias possibilidades. O A pode estar dentro do B, o A pode estar aqui fora. Não tem como saber, não tem informação suficiente. E não posso usar minha informação de mundo, saber que realmente homens são mortais. Tem que ser a partir das premissas. Em nenhum momento ele disse que homens está dentro de mortais, concorda? Só na conclusão, mas a conclusão eu não posso usar. A conclusão tem que ser o resultado da minha análise. Nas premissas... ele só fala duas coisas. Eu sou mortal, e o conjunto P mortal está aqui,
e que José é mortal. E os homens? Podem ser aqui dentro ou não. Né? Então, a ideia, a lógica aqui, é você saber que se ele não me garantiu que isso aqui é o conjunto dos homens, porque não ligou homens a mortais nas premissas, eu não posso concluir que todos os homens são mortais. Eu poderia, por exemplo, ter um conjunto assim. Gente, cuidado, eu não estou dizendo que homens são imortais, estou dizendo apenas que eu não tenho informações no exercício. Homens poderiam, isso daqui é uma possibilidade. Eu estou aqui, José está aqui, mas poderia ter homens fora desse conjunto dos mortais. Tá bom? Se não ficou muito claro, ainda vamos fazer mais exemplos, depois a gente discute melhor isso, vocês vão entender. Vamos resolver alguns exemplos. O primeiro caiu no TJ Rondônia em 2008. Ele diz: o silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo. Na sua forma padronizada, é constituído por 3 proposições. As 2 primeiras denominam-se premissas e a terceira, conclusão. Então, o que ele coloca aqui é uma teoria que fala mais ou menos o que eu já expliquei para vocês no nosso material. Diz ainda: as premissas são juízos que precedem a conclusão. Em um silogismo, a conclusão é consequência necessária das premissas. Gente, não fui eu que destaquei, estava destacada na própria prova. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que para ser considerado silogismo, como eu já tinha explicado, a conclusão, ainda que verdadeira para o nosso senso comum, ela tem de ser obtida a partir de uma consequência das premissas. Então, aquele último exemplo que eu acabei de explicar, porque não era um silogismo, aquele caso de eu sou mortal, José é mortal, todos os homens são mortais, é porque não era possível concluir a partir das premissas que aquilo seria necessariamente verdade. Vamos ver um pouco mais através desse exemplo. Continuando aqui a leitura, são dados 3 conjuntos formados por 2 premissas verdadeiras e uma conclusão não necessariamente verdadeira. Também já tinha dito a vocês, quando a gente está analisando esse tipo de questão, assumimos sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão nem sempre. E é isso normalmente que a gente vai julgar. Então vamos olhar aqui a primeira. Ele fala assim: Júlio gosta de basquetebol. Todo brasileiro gosta de basquetebol. Então eu vou colocar aqui, ó, gostar de basquetebol de A. Não, melhor ainda, eu vou chamar de B, que é o conjunto maior, para ficar parecido com o exemplo que eu fiz. Na verdade, tanto faz, tá? Mas vou chamar de B. E vou chamar de A ser brasileiro, porque ele fala que todo brasileiro gosta de basquetebol. E aí, vou partir dessa segunda premissa, tá? Que tem o todo. É melhor começar sempre por aí, por todo, por algum, nenhum, aqueles termos que nós já estudamos. Todo brasileiro gosta de basquetebol. Uma possibilidade que eu tenho é o conjunto basquetebol estar aqui e colocar o A totalmente dentro do B. Perceba que eu estou assumindo que a segunda premissa é verdadeira. E esse desenho representa isso. Todo brasileiro, que é o A, gosta de basquetebol, que é o B. Agora, é a única possibilidade? Não. Cuidado. Tem essa aqui também. Tranquilo? Agora eu vou voltar para a primeira premissa, que é uma premissa menor, mais restrita. Então, às vezes ele inverte essa ordem, tá? Como eu falei, a dica é, comece sempre por aquele que tem todo, algum, nenhum, é melhor. Olha só, ele fala que Júlio gosta de basquetebol, então necessariamente ele tem que estar dentro do B. Estar dentro do B garante que está dentro do A? Não. Ele poderia estar aqui ou poderia estar aqui fora. Ele vai continuar gostando de basquetebol, mas não necessariamente ele é brasileiro. E na segunda possibilidade? Na segunda possibilidade, sim. Né? Se eu tivesse garantias de que a forma que está sendo usada é a segunda, aí sim poderia dizer automaticamente que ele está dentro dos dois. Mas enquanto eu não tenho mais informações, eu assumo que as duas são possíveis. E olha só a conclusão que ele tira. Júlio é brasileiro. Se houver pelo menos uma opção onde isso pode não ser verdade, é suficiente para eu dizer que essa conclusão não pode ser tirada. E nós temos isso? Temos aqui ele, ó. Ele poderia estar aqui. Dentro do B, gostar de basquetebol e não necessariamente ser brasileiro.
Tranquilo isso? Então a primeira não serve. A primeira não é considerada uma conclusão verdadeira. Vamos à segunda. Paulo é brasileiro. Alguns brasileiros gostam de voleibol. Paulo gosta de voleibol. Já dei a dica. Por qual que eu vou começar a analisar? Por esse alguns. E vou usar a mesma lógica aqui. Só que agora o B vai ser gostar de voleibol. O A, ser brasileiro. E a conclusão a gente vê depois. Esse alguns brasileiros gostam de voleibol, quer dizer que algum A é B. Nós temos 3 possibilidades. Vou tentar desenhar as 3 aqui, vai ficar meio espremido. Ou seja, algum gosta, então eles devem ter elementos comuns. Tem que ter pelo menos um elemento comum. Essa é a lógica do algum A é B. Outra possibilidade, o A estar totalmente dentro do B. E outra possibilidade, são 4 possibilidades, né? O B estar dentro do A, olha como isso aqui é complicado. E ainda há a possibilidade deles serem iguais. Ficou espremido aqui. Tudo bem? Então, na hora de analisar, eu só vou poder dizer que a conclusão é verdadeira se ela for verdadeira para todos esses casos, tá? Essa é a questão. Bom, ele fala que Paulo é brasileiro. Então, Paulo deve estar dentro do A. Agora, já na primeira aqui, eu já mato a questão. Sabe por quê? Porque se dizer que Paulo é brasileiro, ele está dentro do A, não me garante se ele está aqui ou aqui fora. E aí, quando eu falo que Paulo gosta de voleibol, eu quero obrigá-lo a estar dentro do B. Posso garantir o tempo todo que estar no A me diz que ele também está necessariamente dentro do B? Não posso. Posso em alguns casos, mas ele teria que ser em todos. Então, já achei um caso aqui onde isso não é necessariamente verdade. Ele pode ser brasileiro e não gostar de voleibol. Por quê? Porque alguns brasileiros gostam. Tá? E a questão aqui nem é saber se esse alguns poderia ser extrapolado para o todo. Porque, igual eu falei, se eu analisasse em algumas dessas possibilidades, até seria verdade. A última, por exemplo. Mas o que eu tenho de fazer é garantir que para todas as possibilidades isso seja verdade. Eu sei que analisar da maneira que eu estou fazendo pode parecer até mais difícil e mais longo, mas eu quero que vocês entendam realmente o cuidado que se tem de ter nesse tipo de questão. Por exemplo, igual eu falei, só por essa primeira aqui eu já saberia a resposta, saberia que é falso. Porque aqui eu já enxerguei que eu já tenho elementos que poderiam estar no A e não estar no B. Então eu nem precisaria desenhar os outros. Mas eu aproveito muitas vezes o exercício para reforçar a teoria que eu ensinei para vocês. O fato é, dizer que Paulo é brasileiro, sabendo que alguns brasileiros gostam de voleibol, não é suficiente para concluir que ele goste. Ele pode gostar ou não. Então vamos dizer que essa segunda também não pode ser concluída, ela também está errada. Tá, então eu analisei aqui a 1 e analisei aqui a 2. Vou analisar aqui embaixo a 3. Marcos é brasileiro. Todo brasileiro gosta de atletismo. Marcos gosta de atletismo. Olha só, vou começar pela premissa 2, onde tem o todo. E como eu estou jogando o brasileiro dentro de atletismo, para ficar parecido com a teoria que eu expliquei, embora isso não faça diferença a ordem, eu vou chamar o B de gostar de atletismo. O A é ser brasileiro. E eu quero concluir se Marcos gosta de atletismo. Então vamos lá. Ele fala que todo brasileiro gosta de atletismo. Então ele fala que eu tenho o conjunto B, que é gostar de atletismo, e o A tem de estar com elementos, todos os elementos têm que estar também dentro do B. Então eu tenho duas possibilidades, essa ou eles serem iguais. Aí quando ele fala, Marcos é brasileiro, ele está dentro do conjunto A. Ele necessariamente tem de estar aqui, se for o primeiro caso, e necessariamente aqui, se for o segundo caso. Agora, eu vou verificar se a conclusão pode ser garantida para todas as possibilidades. Marcos gosta de atletismo. Gostar de atletismo é o B. Posso garantir que, que Marcos está dentro do B? Olha os dois desenhos. Sim. Tanto no primeiro caso quanto no segundo,
o Marcos, que é esse asterisco aqui, está necessariamente dentro do B, está correto. Então, a partir das duas premissas, foi possível concluir que para todas as possibilidades que eu tinha, sempre será verdade que Marcos gosta de atletismo. Então, a terceira está correta. Sendo assim, o gabarito, a resposta aí da nossa questão de concurso é a letra C, que diz que somente o 3 é considerado silogismo, porque somente ele permitiu que fosse tirada uma conclusão como consequência necessária das premissas. Vamos resolver aqui mais uma questão. Considere verdadeira a seguinte afirmação: todas as mulheres casadas gostam de viajar. Com base na informação acima, conclui-se que... Olha só, tem que estar baseado nessa informação. E ele te dá várias alternativas, vamos analisar cada uma delas. Mas eu vou começar então dando nome para isso. Ele fala que todas as mulheres casadas gostam de viajar. O maior aqui seria gostar de viajar, então eu costumo chamar ele de B, embora não faça diferença, só para ficar parecido com a teoria que eu expliquei. Mas é possível inverter isso sem problema. Então eu vou chamar de B, gostar de viajar. E vou chamar de A, ser uma mulher casada. E aí nós vamos considerar que essa afirmação é verdadeira, que todas as mulheres casadas gostam de viajar. Todo A é B. Então nós temos duas possibilidades. O A estar totalmente dentro do B, mas poder ter elementos fora do A também no B. E a outra possibilidade é eles serem iguais. O ideal é que você sempre analise todas as possibilidades, tá? Porque às vezes é ali que está o peguinha da questão. Agora, se você preferia fazer toda a análise só para o primeiro, e se for possível deduzir nem fazer o segundo, também é válido, fica mais rápido o exercício. Só não pode esquecer que às vezes você não vai chegar na resposta apenas com uma das possibilidades, tá? Então, olha só. Alice gosta de viajar. Falou alguma coisa sobre a Alice? Nada. Eu sei se a Alice é casada ou não? Não sei. Então, posso tirar a conclusão a partir do que eu falei sobre a Alice? Não. Nem sei quem é a Alice aqui. Então, a primeira não pode ser. Segunda. Se uma mulher é solteira, então gosta de viajar. Então, isso aqui tem até um se, então, mas eu nem preciso ir muito por esse lado. Falou alguma coisa sobre mulheres solteiras? Bom, vamos imaginar que só tem duas possibilidades, ser casada e ser solteira. Então, essa opção ser solteira não cruzaria com o A. Mas ela poderia, por exemplo, estar assim. Fazer pontilhado. Se eu criasse um conjunto aqui, ser solteira. Porque a hora nenhuma ele me disse que todas as solteiras gostam de viajar, ou que nenhuma. Não disse nada. Então eu tenho essa possibilidade. Tenho a possibilidade de estar totalmente fora. Enfim, muitas possibilidades. Então o que eu preciso que vocês entendam é, não dá para tirar a conclusão do que não foi dito. Então não dá para dizer algo sobre mulheres solteiras. O que já me mata a B e já elimina a C também. Porque fala, Maria que é solteira não gosta de viajar, não sei. Nenhuma informação sobre solteiras foi dada. Letra D. Murilo não gosta de viajar. Mesma história, nada foi dito sobre os homens, apenas sobre as mulheres. Agora vamos ver a letra E. A esposa de Murilo gosta de viajar. Bom, a esposa entende-se então que ela é uma mulher casada. Isso nós temos informações. Então não sei se é verdade o que ele está dizendo aqui, que ela gosta de viajar. Vamos ver? Se ela é casada, necessariamente ela tem que estar dentro do A. Ou nessa possibilidade estaria aqui, ou nessa estaria aqui. Posso dizer então, lembrando que gostar de viajar é B, que necessariamente ela está dentro do B? Sim, posso garantir. Porque isso acontece tanto para a primeira possibilidade quanto para a segunda. Ela é esse asterisco aqui. Então, por isso, a conclusão que nós podemos tirar a partir da informação está na letra E. Que a esposa de Murilo realmente gosta de viajar. Aqui alguém vai dizer, pessoal, eu tinha concluído isso sem desenhar, sem fazer nada. É válido, só peço que tome cuidado, porque uma tendência nossa ao concluir sem desenhar é às vezes não considerar todas as possibilidades.
Tem casos que vai funcionar, mas se for uma questão um pouquinho mais difícil, é possível que não seja o suficiente, que não funcione. Tá? Então só fiquem atentos a isso, mas concordo. Essa questão aqui ela era bem simples, daria sim para responder sem fazer os desenhos. Para que o nosso estudo fique completo, é importante a gente conhecer mais algumas teorias relativas a isso. São coisas simples, tá? Bem menos teoria do que na nossa aula anterior, mas elas são importantes. E uma delas é você entender a equivalência entre nenhum e todo. Quando você encontrar uma frase em que diz nenhum A não é B, você vai concluir então que todo A é B. É uma forma diferente, equivale mais ou menos àquela ideia de ter uma dupla negação. Né? Você já tinha que o A não é B, mas você põe o nenhum, então você inverte isso e conclui que todo A é B. Também podemos dizer ser equivalente se você encontrar em uma frase que todo A não é B. É o mesmo que dizer que nenhum A é B. Só estou chamando a atenção, caso apareça, você tem uma noção de que é possível fazer essas equivalências e trazer para aqueles termos que nós já estudamos. O todo e o nenhum nós estudamos anteriormente. Outro item de extrema importância é você conhecer a negação desses termos. Vocês vão se lembrar no vídeo anterior que depois que eu ensinei ali aqueles conectivos, a gente aprendeu a negar até mesmo as proposições compostas. Aqui nós também temos a negação. E os concursos costumam cobrar isso daí, não vou dizer que é sempre, mas costuma cobrar. Então, olha só, é bem fácil, mas é bom que vocês entendam, para que não tire conclusões além do que realmente pode. Então, se você tem uma proposição dito que algum A é B, e ela for negada, dizer que ela é falsa, é o mesmo que dizer, então, que nenhum A é B. A negação de nenhum é algum. Então, se falar que nenhum A é B, tem gente que acha que a negação do nenhum é todo. Não é, é aí que pega. Para que eu negue o nenhum, não preciso que todos sejam, basta que um seja. Então, se eu quero negar que nenhum A é B, basta dizer que algum A é B. E eu lembro a vocês que quando eu fiz o desenho, o algum pode inclusive ser todos. Está dentro daquelas possibilidades que eu desenhei. Negação do termo todo seria algum não. Então, se eu disser que todo A é B e disser que isso é mentira, precisar negar, basta dizer que algum não seja, basta que um não seja, para eu dizer que já estou mentindo que todos são. Viram que isso tem uma lógica. E, finalmente, a negação do algum não é todo. Então, o que eu sugiro a vocês, gente? Eu nem vou fazer aqui do lado, a colocar isso aqui nas anotações de vocês. Lembra aquele bloquinho? Coloca essas negações lá, porque se você estiver resolvendo uma questão e tiver uma dúvida, por enquanto, você está autorizado a dar uma consultada lá para poder entender a questão e resolver. Claro que mais próximo à prova, o ideal é que você decore isso. Tranquilo? Então, a partir daí, nós vamos conseguir fazer mais exemplos. Bom, o exemplo aqui fala um pouquinho sobre essa questão da negação. Então, vamos lá. A negação de nenhum rondoniense é casado será ou é? Gente, aqui é a questão da negação mesmo, Nós temos ali da tela anterior a negação do nenhum, que eu falei para vocês por enquanto anotarem, em algum momento vocês vão decorar. Qual que é a negação? Eu ponho seta aqui, fica parecendo que é uma equivalência, tá? Não. A negação do nenhum, isso está na tabelinha que eu passei para vocês, é algum. E o que significa o algum? Que pelo menos um. Ou seja, quando eu falo que nenhum A é B, é o mesmo que eu dizer que pelo menos um A é B. Já praticamente resolvi a questão, tá? Nenhum A é B. Então eu chamei rondoniense de A e ser casado de B. Daqui eu concluo então que pelo menos um rondoniense tem de ser casado para eu negar essa proposição. E aqui já tem a resposta. É bem direto mesmo, na letra A. Olha só. A negação é que pelo menos um elemento do A, que é ser rondoniense, tem de estar dentro do B, que é ser casado. Então, há pelo menos um rondoniense casado. Mas vamos entender por que as outras não são a resposta. Alguns casados são rondonienses. Olha, ele inverteu.
nós não temos a relação do casado para o rondoniense, apenas do rondoniense para o casado. Aí, dentro das possibilidades, eu não conseguiria concluir isso. A negação de nenhum. Todos os rondonienses são casados. Gente, muita gente errou essa questão aqui. Acabei de dizer que é uma confusão normal, mas que vocês não vão ter, achar que negar o nenhum é colocar todo. Não. Ou negar o todo é colocar nenhum. Então deixei claro anteriormente que não é verdade. Dizer que nenhum é casado, basta que um seja para que seja mentira aquilo lá. Não precisa que sejam todos. Aí ele inverteu, todos os casados são rondonienses. Esse não dá nem para analisar, porque nós não temos a relação dos casados com rondonienses. E depois fala que todos os rondonienses são solteiros. Também não significa isso, porque eu falei que basta ter um casado para que aquilo ali seja negado. Então concluímos, a partir simplesmente de conhecer aquelas regrinhas, que a resposta está na letra